Cordiais saudações, eu sou o Padre Policarpo e bem-vindos ao canal A Fé Ortodoxa. Eu quero fazer uma breve exposição das acusações protestantes contra a fé ortodoxa e também contra a fé romana. Protestantes que gostam de atacar a igreja ortodoxa, mas ainda a romana, que é a igreja predominante no Brasil, ainda é. Nós caminhamos para que o protestantismo ultrapasse a igreja romana, infelizmente. Infelizmente porque são fanáticos e quando eles têm poder eles ameaçam todo mundo está em perigo, infelizmente. Bom, eles gostam de acusar a igreja romana e a igreja ortodoxa de serem igrejas supersticiosas, ou mesmo de chamar essas igrejas, a igreja ortodoxa, que é a minha igreja, e a igreja romana, gostam de chamar as igrejas de seitas, que são supersticiosas, que são idólatras e tudo mais. Claro, isso sem conhecer a doutrina ortodoxa e mesmo as doutrinas da igreja romana. É claro que em algumas críticas à igreja romana eles têm razão, como no caso das indulgências e algumas outras doutrinas que realmente não fazem parte da tradição apostólica. Mas tudo bem, não é disso que vou falar. Mas no que a igreja romana tem em comum com a igreja ortodoxa, suas críticas são infundadas e falsas. Porque eles utilizam da Bíblia como um brinquedo. Uma hora eles interpretam literalmente o que deveria ser interpretado alegoricamente, e o que era para ser interpretado literalmente eles interpretam alegoricamente, usando de todos os artifícios e de todas as desonestidades que lhes cai em mão. Bom, vamos começar a falar aí desse caso de amor, desse love story, desse caso de amor entre a maçonaria e o protestantismo. O pastor presbiteriano, o pastor calvinista James Anderson, em 1723, redigiu as constituições maçônicas, constituições essas que regem a maçonaria. Agora vamos falar aqui da influência da maçonaria no Brasil. A maçonaria era aliada do protestantismo aqui no Brasil. Os maçons colaboraram ativamente com os protestantes e os protestantes com os maçons. É um caso de simbiose, repito, uma história de amor, love story. Em 1874, eles fundaram a loja maçônica Washington Lodge e frequentavam a loja Washington Lodge 8 batistas, entre eles o pastor Robert Porter Thomas. Calma que piora. Se você quer saber mesmo aí de toda essa podridão do protestantismo, fique até o final do vídeo. O primeiro pastor batista brasileiro é um ex-padre. É um ex-padre. É o pastor Antônio Teixeira de Albuquerque, que ele foi batizado por um pastor batista maçom. Esse Robert Porter Thomas. E a sua consagração de pastor, a consagração do ex-padre, que se tornou pastor Antônio Teixeira de Albuquerque, que foi o primeiro pastor batista brasileiro. Eu estou sublinhando bem, estou dando ênfase. O primeiro pastor batista brasileiro foi um ex-padre e também ele foi consagrado por um pastor maçom dentro da loja maçônica. Isso
teu pastor não te conta, isso o Lucas Banzori não te conta, isso os apologistas protestantes não te contam. Bom, os maçons ajudaram os batistas a construírem igrejas, tá? Templos, muitos templos batistas e até presbiterianos. O pastor presbiteriano Ashbel Green Simonton, ele realizou suas conferências evangélicas na loja maçônica do Rio de Janeiro, né? Numa das lojas da maçonaria lá do Rio de Janeiro. Pastor presbiteriano, predestinado, calvinista, eleito. Pois é. Bom, também nós temos aí o Salomão Ginsburg, que ele foi editor do Cantor Cristão. Ele fundou a loja maçônica Auxílio à Virtude em julho de 1894 e 25 dias depois a primeira igreja batista de São Fidélis. Primeiro, o Salomão Ginsburg funda a maçonaria e depois a igreja. Tá bem, né? Ainda construiu o primeiro templo batista e ele diz que teve a ajuda dos seus irmãos maçons. E também foi o primeiro pastor da Igreja Batista de São João de Meriti. Então percebam, né, que a maçonaria e o protestantismo andaram bem alinhados no século XIX e mesmo no século XX. Inclusive, a igreja presbiteriana era forte adepta da maçonaria. Tanto é verdade que no início do século XX houve uma cisão da igreja, né, da dita igreja presbiteriana. Houve uma cisão porque um certo número de membros não concordava com a maçonaria dentro da igreja, das suas intromissões, de pastores serem maçons, e aí fundaram a Igreja Presbiteriana Independente. De modo que aqui nós brincamos, né? Se a gente encontra um presbiteriano, a gente pergunta: você é da igreja dependente da maçonaria ou da independente? Né? Então aquela que se chama independente, ela ficou independente da maçonaria. E a outra, que é a Igreja Presbiteriana do Brasil, é a igreja dependente da maçonaria, ou pelo menos era dependente até pouco tempo. Né? Então, existem muitos pastores batistas, presbiterianos, não sei como está a situação hoje em 2025, mas sempre teve muitos pastores batistas e presbiterianos, eles gostam de ocultismo, dessa superstição, né? Não pode venerar a Virgem Maria, né? Heresia, né? Não pode venerar imagens, mas pode ir no salão da maçonaria, né? Pode ser maçom, inclusive, receber ritos que são espécie de sacramentos, onde os maçons se tornam irmãos através desse ritual, que para eles é um ritual sagrado, né? Então, não pode ter Eucaristia, não pode ter crisma, não pode ter ordem sacerdotal, mas pode ter rituais maçônicos, né? Ser recebido pela maçonaria com rituais sagrados, né? Pelo menos para os maçons são rituais sagrados que devem ser respeitados. Não pode ter imagens, mas pode ter um esquadro, né? Pode ter o sol, pode ter todas essas coisas, né? Não pode
não pode ter tradição apostólica, mas pode ter uma religião secreta, ocultismo pode. Para vocês perceberem a hipocrisia dos protestantes. Muitos protestantes foram maçons. Certamente ainda hoje deve existir um grande número de pastores e também de pastores batistas, maçons, presbiterianos e fiéis maçons, e sempre assim houve esse apoio mútuo. Claro que existem padres, mas a Igreja Romana sempre condenou a maçonaria. Tem dois grandes heróis que eu venero e respeito, Dom Vital e o Dom Macedo da Costa, né, que enfrentaram aí a maçonaria e foram presos lá no século XIX. Então a Igreja Romana sempre condenou, e a Igreja Ortodoxa também condena a filiação à maçonaria. Se a pessoa entra para a maçonaria na Igreja Ortodoxa, essa pessoa está expulsa, não faz mais parte. O mesmo vale para a Igreja Romana. Então pode haver assim pessoas ditas católicas ou ortodoxas que estão na maçonaria, mas estão indo contra as orientações da Igreja. Ao contrário do que acontece no protestantismo, cujo autor das constituições da maçonaria é o pastor presbiteriano James Anderson, e que a maçonaria sempre andou de mãos dadas com a igreja, com as seitas, né, com as facções protestantes. Bom, esse foi o vídeo de hoje, era isso que eu tinha para dizer. Eu vou deixar na descrição do vídeo ou no comentário fixado, eu vou deixar os links, tá? Para vocês pesquisarem. Inclusive um dos links é da própria maçonaria, onde vocês podem verificar tudo o que eu disse aqui no vídeo, tá? E no link da maçonaria, inclusive, tem os livros para quem quiser pesquisar também. Bom, muito obrigado por terem assistido esse vídeo. Todas as vezes que um protestante perturbar vocês, mostre esse vídeo para seus amigos protestantes, para seus colegas protestantes, para seus familiares. Manda lá pelo WhatsApp, compartilhe o vídeo com aquele protestante chato que fica lá perturbando, que fica falando de idolatria, de não sei o que. Mostra para esses protestantes aí o início do protestantismo no Brasil, que os protestantes eram maçons, ou pelo menos eles eram ligados à maçonaria, tinham um caso de amizade, de amor com a maçonaria. Mostrem isso para eles. Calem a boca desses hereges, mostrando aí, sabe? Tem telha de vidro e quer criticar os outros? Haja hipocrisia. Quer soprar o cisco no olho, mas tem uma trave na cara. Então mostrem esse vídeo para eles. Peguem os links, mandem para eles, tá? Bom, curtam o vídeo, porque isso é muito importante, sabe? A cada curtida, o YouTube vai entender, a plataforma vai entender que esse vídeo é bom e que mais pessoas deveriam assistir. E pelo menos a cada curtida, 5 pessoas vão ter acesso a este vídeo. Então curtam, eu sempre peço isso. Também eu gosto de muitos vídeos, às vezes eu esqueço de curtir, depois eu volto e curto, porque é interessante que mais pessoas assistam. Compartilhem e sejam educados nos comentários aí. Então, se tiver algum comentário mal educado ou desses ditos protestantes chatos querendo aí converter, fazer proselitismo, será banido aí se não tiver educação e respeito pelos inscritos aí do canal, tá bom? Então, que Deus nos guarde de todas as heresias, e aqui encerro o vídeo rendendo glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, agora e sempre e pelos séculos dos séculos. Amém.